24:13, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E eles lhe perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes das nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas das mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que ele tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram com exatidão de que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Eu estava meditando nesse texto e trazendo esta palavra para nós hoje, nesse dia. E o tema que Deus colocou no meu coração, evangelista Gesiel: nós no caminho de Emaús. Por que, pastor, o caminho de Emaús? Porque nesse texto, o caminho de Emaús é um caminho de tristeza, de desilusão, de dor, de derrota. Aqueles 2 homens estavam voltando para casa, derrotados, se lamentando do que havia acontecido com Jesus sendo crucificado, entregue pelos próprios sacerdotes, para que Roma o crucificasse. A decepção desses homens, a tristeza desses homens. O texto vai dizer que eles achavam que Jesus seria o remidor deles. Talvez alguém olhe para mim e diga: mas pastor, eu não estou entendendo. Quantos de nós, infelizmente, na hora da adversidade, na hora da dor, na hora da luta, nós damos mais atenção para o mal que se levanta contra nós, do que dar ouvidos à palavra que já foi liberada por Deus para a nossa vida. Tudo o que aconteceu com Jesus, Jesus passou para os seus discípulos. Jesus não ocultou nada para estes homens. Pelo contrário, Jesus algumas vezes reuniu eles e falou: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos malfeitores, e por ele será padecido, será escarnecido, mas no 3º dia
eu me levantarei. É o mal da natureza humana frisar o que é ruim. Foi o que o nosso evangelista Gesiel falou. A televisão nos entope de coronavírus de manhã, tarde, noite, de madrugada. Irmãos, eu não estou falando que não existe, existe. Mas antes do coronavírus já tem Jesus. E depois do coronavírus, Jesus continua. E é nele que está posta a nossa confiança. Aqueles homens estavam cabisbaixos. E quando Jesus se aproxima deles, eles não reconhecem Jesus. A Bíblia vai dizer que eles não conseguem reconhecer a Jesus. E Jesus pergunta para eles: o que está acontecendo? Parece que eu vejo isso acontecer conosco. Quando a gente fica desesperado na luta, na nossa prova, seja desemprego, seja qualquer situação na nossa vida, a gente começa a ficar desesperado. Parece que eu estou vendo Jesus chegar e falar: o que está acontecendo, Marcos? Gesiel, o que está acontecendo? Não, é que eu perdi o emprego, é que aconteceu isso, é que aconteceu aquilo, e a gente não percebe que o Rei dos Reis e Senhor do Senhor está do nosso lado. A Bíblia vai dizer que Ele nunca nos abandona e nunca nos desampara aqueles que o servem e adoram. Ele não falha. Esse texto eu acho maravilhoso, porque enquanto eles se lamentam, enquanto eles estão lamuriando ali com Jesus, Cleopas brabo, olha para Jesus, pergunta onde você estava. Onde você estava, que você veio de Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá. Que Jesus, grande homem de Deus, foi crucificado. Todo mundo está sabendo e você não está sabendo. Não traz algo à memória para nós hoje? Você não está vendo aí o coronavírus? Você não está vendo aí todo mundo morrendo? Aí Jesus vem aonde? Na palavra. Quero dizer para você, fique na palavra. Dizer para os irmãos que estão comigo aqui hoje, fiquem na palavra. Pois essa palavra é fiel e verdadeira. E Jesus começa a dar uma aula para aqueles homens. De Gênesis a Malaquias. Profeta por profeta. Falando que Jesus tinha de padecer, que essas coisas convinham que ia acontecer. Mas que a vitória já era nossa em nome do Senhor Jesus. O texto vai continuar e vai dizer que esses homens se alegram com a conversa. Irmãos, evangelista Luiz, como é bom conversar com Jesus. Pastor Marco Aurélio, como é bom conversar com Jesus. Como é bom conversar com Jesus, Jonas. Como é bom. Quando a gente para de murmurar, para de reclamar e começa a conversar com Jesus, as coisas mudam. Alguém pode dizer para mim aí agora: pastor, como eu converso com Jesus? Abre a sua Bíblia, Jesus está falando. Deus está falando, a palavra dele é a boca de Deus. A Bíblia não é algo que tem a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus falou para mim e para você que essas coisas aconteceriam: pragas, pestes, fome, terremotos, maremotos. Isso não é novidade para o crente. Essa praga, essa peste não é novidade para nós. A gente não sabe o dia que chega, mas sabe que ia chegar. E outras virão aí, vão chegar aí, vão mexer na estrutura do mundo. Mas o crente está firmado na rocha. E na rocha inabalável que é Cristo. E no momento desse bate-papo, dessa conversa, era um domingo, terceiro dia,
O terceiro dia era domingo. Jesus acabara de ressuscitar. Aqueles homens estavam tendo uma aula da escola bíblica, uma escola dominical. Primeira escola bíblica dominical. Jesus estava falando dele ali. E o texto vai dizer que Jesus intenta que vai continuar sozinho. Mas aqueles homens dizem: não, Senhor, não vá. Fica conosco. Tantos louvores lindos tem com esse texto, né? Fica conosco. Fica, Senhor. Fica conosco. Ele está aí agora. Ele está aqui. Ele está aí. Ele está onde você abrir a porta e falar: fica, Senhor, fica. Perdoa a nossa ignorância, perdoa a nossa falta de fé, perdoa a nossa falta de confiança. Fica, 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 Senhor. É agradável estar na tua presença, é gostoso estar na tua presença. A tua presença nos alegra, a tua presença nos conforta, a tua presença nos traz paz. E sabe o que é interessante, irmãos? Eu estava escrevendo alguma coisa. Quando Jesus entra na casa desses homens, eles vão preparar um café, um lanche. E me veio ao coração, trazendo para nós hoje, não é só convidar Jesus para entrar, é entregar o que nós temos de melhor para Ele também. Porque muita gente quer que Jesus entre em casa, muita gente quer que Jesus entre na casa dele, mas nós temos que fazer igual o Zaqueu fez. Zaqueu não só abriu a porta da casa dele, mas abriu a porta do seu coração também. Zaqueu já foi dizendo: olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele estava cumprindo a lei. Mas Deus queria mais de Zaqueu. E Zaqueu falou: Senhor, eu vou pegar tudo que eu tenho, metade do que eu tenho, e vou dar para os pobres. E Jesus olha para Zaqueu e diz: olha, hoje entrou salvação nesta casa. Você está entendendo, meu irmão? Não é só abrir a porta. Todo mundo quer Deus em casa. Eu quero que Deus está na minha casa. Deus está na minha casa. Mas será que está mesmo? E se está, o que você tem entregue para Ele? Porque as pessoas têm pensado que Jesus é um garçom, que veio para a casa dele para servir, para paparicá-lo, para enchê-lo de bens, de bebelôs. Não, é o contrário. Quem tem de entregar algo é eu e você. Jesus já entregou a vida dele naquela cruz, e ao entregar a vida dele naquela cruz, nos resgatou do inferno. O que nós temos entregue para o Senhor? O que nós temos renunciado por amor a Cristo? O que eu tenho dado a Deus? Deus não está atrás de bens, Deus está atrás de um coração sincero, contrito. Deus está atrás de homens e mulheres que façam a obra dele com sinceridade, em amor. Pessoas que adorem Ele em espírito e em verdade. Não por algum interesse escuso, não. Amá-lo pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar, porque Ele já deu. E por isso nós estamos aqui nesta noite. Você está aí na tua casa, eu estou aqui na igreja com alguns irmãos. E assim a igreja de Deus está viva, pulsando, poderosa sobre a face da terra. E a Bíblia vai dizer que quando esses homens entregam o que eles têm de melhor, Jesus pega o pão que está sobre a mesa. Levanta, evangelista Gisiel. Jesus levanta o pão e dá graças. E aqui eu também quero abrir um parênteses para a nossa reflexão nesta noite.
Porque o texto vai dizer que eles reconhecem este ato. Eles reconhecem o que está acontecendo naquele momento. Eles já tinham visto isso em alguns lugares. E um olha para o outro e diz: é ele. Ele é o único que fez isso e faz esse tipo de coisa. Eu quero deixar uma palavra ainda para o teu coração, para você entender o que eu quero dizer. Jesus é o nosso exemplo. Exemplo de vida. Exemplo de fé. É para Jesus que nós temos de olhar, não é para pastor Marcos, não é para Gesiel, para nenhum homem nessa terra. As pessoas viraram adoradores de homens. Nós somos adoradores de Cristo. Ele é o nosso exemplo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, irmãos. É para Ele que nós devemos olhar. Nele nós reconhecemos Deus, porque Ele é Deus. Ele é o nosso exemplo maior. É nessa palavra que nós devemos confiar. E o texto vai dizer que quando Jesus levanta o pão e o consagra, aqueles homens se sentem impulsionados pelo Espírito de Deus, e um olha para o outro, reconhecendo que era Cristo, e no mesmo momento Jesus desaparece. Alguém pode dizer: por que ele desapareceu, pastor? Porque a missão estava cumprida. Os olhos foram abertos. A missão de Deus é abrir os nossos olhos. Eu não sou derrotado, você não é derrotado. Ainda que o coronavírus venha e leve alguns de nós, irmãos, nós somos mais do que vitoriosos. Nós não devemos ter medo de coronavírus, de nenhum tipo de praga ou doença, porque o nosso lugar não é aqui, irmãos. O nosso lugar é com Cristo na glória. Eu não preciso ter medo, eu preciso ter paz. Eu não preciso provar nada para ninguém que sou melhor do que eu. Não, não é. Eu vou sair. Não. Cumpra o que tem de cumprir, mas não com medo. Não se apavore, irmãos. Há alguém caminhando com você. Há alguém andando do seu lado aí também, perguntando: o que você tem? Fica bravo não. Fica chateado não. Porque eu ressuscitei ao terceiro dia. A morte não teve poder de me deter. A pedra foi removida. Eu estou vivo, diz o Senhor. Diga para você, bata no seu peito, onde você estiver: Ele está vivo. E eu e você estamos vivos com Ele pelos séculos dos séculos. Porque quando findar aqui, vamos continuar com Ele lá na glória. Deus seja louvado. Fecha teus olhos aí onde você estiver. Ore calabassore candalabassúria. Ore calabassuri comonoria candalabassuri candalabaias. Querido Deus, nos ajuda a prosseguir, a não duvidar e nem olhar para trás. Nos conduza, Senhor, ao centro do Teu querer e da Tua vontade. Nos fortaleça, Senhor, porque temos certeza que o Senhor nunca nos deixará pelo caminho, mas o Senhor nos levará contigo até o final. Sustenta o Teu povo nesse momento de adversidade. Sustenta a Tua igreja na terra. Sustenta Teus obreiros e obreiras, ministros da Tua palavra. A cada pequenino Teu, Senhor, sustenta. Porque vamos passar por esse momento marchando na Tua presença. E quando esse vento passar, sairemos muito mais fortes, cingidos da Tua graça, da Tua palavra, Senhor. A Tua igreja, ela é viva. A Tua igreja, ela é poderosa. Porque em Ti está toda a nossa confiança.
Obrigado, Jesus, por este momento. Continua conosco. Continua conosco, é o que eu lhe peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém aí, diga glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. E logo após a gente volta para encerrar. Segura aí.